nome é Lúcia Helena Galvão, sou professora de filosofia há muitos anos e hoje vim falar para vocês a respeito de como usar a reflexão para viver melhor. Em 3 aulas, nós vamos tratar de como uma escola de filosofia, que é o estoicismo, que é muito prática, pode nos ensinar a refletir e transformarmos a nossa vida em algo melhor, em algo mais eficaz. Então, ao final desse nosso mini curso de 3 aulas, nós vamos ter as inscrições abertas para a nova turma do curso completo dos 4 degraus para a vida organizada, que inclui o curso de Agenda Estoica, Administração do Tempo, Técnicas de Estudo e a Arte de Preparar Apresentações. Eu sempre realizo um evento gratuito antes de abrir as novas turmas, para que mais pessoas possam entrar em contato com esses degraus, que eu considero que são pilares para uma vida organizada. No evento dessa semana, vou passar algumas reflexões estoicas para que você comece a aplicar no seu dia a dia essa filosofia tão prática. Essas aulas serão uma boa amostra do curso completo chamado Agenda Estoica, onde eu proponho uma série de reflexões semanais que te permitem mudar o ângulo que está vendo suas experiências e olhar para a vida a partir de um ponto mais alto e profundo. Não podemos mudar as pessoas ou a vida, mas nos cabe mudar a nós mesmos, e isso impacta profundamente aquilo que nós vivemos. Por isso, todo ser humano deveria aprender a fazer reflexões e se reposicionar diante das suas próprias experiências. Hoje vamos falar então sobre o estoicismo. O estoicismo é uma escola antiga, greco-romana, que tinha algumas características muito interessantes, uma proposta muito prática para a vida. Eles falavam de temas como, por exemplo, a serenidade, a importância de estar sereno diante da vida, o autocontrole, como é importante estarmos com as rédeas da vida na nossa mão, a autonomia em relação ao meio, ou seja, que nós não sejamos um joguete na mão das circunstâncias, a prática da virtude constante, ou seja, procurarmos estar sempre coerentes com os nossos princípios, e uma crença profunda de que a natureza é ordenada segundo leis. Então nós vamos nos basear nessa escola para fazer algumas reflexões que eu acredito que serão muito úteis na nossa vida prática. Será que existe uma diferença entre aquilo que sabemos para aquilo que vivemos? O estoicismo é uma escola muito característica porque ela é capaz de formar homens felizes e realizados. Para que a gente possa refletir um pouco a respeito dessa visão do estoicismo, nós vamos tratar sobre o tema do tempo. E ninguém melhor para nos ajudar com esse conceito do que o filósofo Sêneca, um dos maiores filósofos da escola estoica. Sêneca foi um secretário, nós podemos dizer que um conselheiro do imperador Nero, que num determinado momento, nos 7 primeiros anos do seu império, foi um excelente imperador. Depois condena o seu mestre à morte e se torna o tirano que todos nós conhecemos. Sêneca é conhecido pelo seu autocontrole, pela sua serenidade, pela sua capacidade de ser simples, embora fosse uma pessoa de muito destaque no império, pela capacidade de enfrentar a morte com serenidade. Sêneca foi um grande filósofo estoico, um dos 3 maiores. Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio são os 3 grandes filósofos dessa escola. E ele tinha uma forma muito interessante de tratar sobre o tempo, que ele vai falar numa parte de um livro chamado As Cartas Morais a Lucílio. Vamos lá? Vamos ver o que ele pensa? Primeiro vou colocar o pensamento para vocês e depois nós vamos refletir um pouquinho sobre ele. Sêneca diz exatamente o seguinte: a perda de tempo mais escandalosa que sofremos é a da negligência. Passamos a maior parte da vida fazendo as coisas mal, uma boa parte sem fazer nada e todo o resto fazendo algo distinto do que é necessário. Ou seja, entendam bem, fazendo as coisas mal, não fazendo nada ou fazendo algo distinto daquilo que é necessário. A maior parte da nossa vida exatamente dessa forma. Será que ele tem razão? Será que é assim mesmo? Imaginem vocês o seguinte, já foi feita essa experiência inclusive. Imaginem que alguém chegue para você e te diga: daqui a uma semana eu vou te entrevistar. E nessa entrevista você terá que me dizer tudo o que você lembra da sua vida. Todos os fatos que você lembra. Eu te dou uma semana para você olhar álbuns de fotografia, para conversar com todos os parentes, para tomar todas as suas anotações do passado. E daqui a uma semana você senta e vai me contar tudo o que você lembra da sua vida. Vocês já pararam para imaginar como seria uma experiência dessas?
Pois é, essa experiência já foi feita. Um estudo que foi feito uma vez numa universidade americana propuseram isso a um conjunto de alunos. E, para nosso espanto, as pessoas de excepcional memória lembravam não mais do que, digamos, umas 7 horas de narrativa. Ou seja, pessoas que tinham vivido 20, 25, até 30 anos. Desses 30 anos lembravam de 7 horas, aqueles que tinham uma memória excepcional. Os que tinham uma memória comum falavam durante 3 horas, no máximo 4. E houve quem falasse durante 1 ou 2 horas, de uma vida de 25 a 30 anos de idade. Incrível! Onde estão os demais fatos dessa vida? Onde estão os demais acontecimentos desses 30 anos? Sabe o que aconteceu? Caíram no buraco negro da inconsciência, da displicência, da maneira mecanizada como a gente vive a vida. Nós passamos a maior parte da nossa vida no piloto automático. Portanto, quando nos pedem para que a gente fale a respeito da vida, lembramos só daqueles momentos de maior impacto emocional, que são muito poucos, muito poucos. Nós deveríamos gerar essa vontade de guardar a nossa vida, essa vontade de armazenar as coisas importantes do dia a dia. Nós não geramos essa iniciativa. Então, são os fatos da vida, quando nos impactam, que fazem com que as coisas sejam gravadas na memória. Não é uma iniciativa nossa. Portanto, acabamos guardando uma parte ínfima da vida na nossa memória. Grande parte dela, cadê? Caiu num buraco negro de inconsciência, porque é essa inconsciência que nós arrastamos pela vida fora. Portanto, pense que talvez tudo que você viveu até agora possa ser resumido entre 2 a 7 horas, não mais do que isso. É muito tempo que nós temos desperdiçado, não é isso? Seria muito bom uma reflexão sobre isso. Outro exercício que eu gostaria de propor para vocês, um exercício de imaginação a mais. Se eu tivesse poucos anos ou meses de vida, como eu organizaria e trataria o meu tempo? Imagina que alguém te anuncia, sei lá, que os anjos não digam amém, que a gente não tenha que passar por isso, mas muitas vezes acontece na vida de muitas pessoas. Ou seja, eu tenho 6 meses, tenho 3 meses de vida pela frente. Como eu trataria o meu tempo? Será que eu continuaria fazendo aquilo que estou fazendo agora? Será que eu continuaria na mesma mecanicidade? Será que a minha hierarquia de prioridade seria a mesma? Ou eu mudaria tudo e começaria a prestar atenção em outras coisas? Existe um psiquiatra, Carl Gustav Jung, que foi o fundador da psicologia analítica, que ele dizia, muito resumidamente explicando, que nós temos um campo de consciência maior, mais profundo, que ele chamava de self. E temos um campo mais específico, que ele chamava de ego, que era aquilo que cuida apenas da sobrevivência, mais prazerosa e confortável possível. Apenas isso. É um campo bastante egoísta e bastante restrito. O que acontece? A gente passa a maior parte da nossa vida nesse pequeno ego, que cuida daquilo que é estritamente necessário a uma sobrevivência confortável e prazerosa, como eu já disse. E qualquer coisa mais transcendente, mais profunda, qualquer coisa que exija uma dose maior de sentimentos, uma dose maior de reflexão, tudo está fora. E o que se diz? Que quando a gente tem pouco tempo de vida pela frente, automaticamente a gente tira a consciência desse pequeno ego, que só se preocupa com a sobrevivência, e coloca no self, que se preocupa com coisas mais amplas. Ou seja, automaticamente lembramos daquelas pessoas com quem nós não nos reconciliamos. Aquele irmão que eu não vejo há muito tempo, aquele amigo com quem eu rompi por uma bobagem qualquer. Nossa atenção se foca nesse amor que ficou interrompido, nesse relacionamento que ficou interrompido. Vamos lá, corrigimos, procuramos ver as pessoas que já magoamos na vida. Vamos lá, vamos procurar nos desculpar, nos reposicionar diante dessas pessoas. Vamos buscar as coisas que realmente fazem sentido na minha vida, aquelas que somam para o mundo, que somam para mim mesmo, que somam para o próximo. Começamos a deslocar o nosso foco de vida, dessa mera sobrevivência para algo mais profundo e mais válido. Ou seja, como dizia o imperador Marco Aurélio, que é um outro grande filósofo estoico, é bom de vez em quando tomar a morte como conselheira, fazer esse exercício de imaginação. Se eu fosse morrer amanhã, o que eu estaria fazendo agora? E você vai perceber que a sua perspectiva de tratar com o tempo é outra, completamente diferente. Agora, acontece que nós não sabemos exatamente quando morreremos. Então, ficamos achando que temos tempo suficiente para tudo. Ou seja, eu posso desperdiçar agora e as coisas importantes vou fazer em outro dia.
Até que um dia a vida finda, não nos manda aviso quando é que ela vai acabar, a vida finda sem que essas coisas importantes sejam feitas nunca. Quando é que você corrigiu todas as falhas dos seus relacionamentos? Quando é que foi se dedicar àquela coisa que realizava a sua alma? Quando é que foi fazer alguma coisa para ajudar os demais? Não fez, porque achou que ainda tinha muito tempo pela frente. Quem de nós sabe quanto tempo temos pela frente? Não estou querendo ser pessimista, espero que todos tenhamos muito tempo, mas a verdade é que a vida é muito imprevisível. E nós deveríamos, como diz Marco Aurélio, estar tranquilos de poder dormir à noite pensando: se eu morrer hoje, eu estou tranquilo, estou em paz, com céus e terra. Por quê? Porque vivi a minha vida de uma maneira que, se interrompesse agora, eu lamentaria, esperaria ter mais, mas eu estaria em paz, porque eu fiz aquilo que me correspondia. Todos os dias dou o meu melhor e faço aquilo que me corresponderia. Portanto, isso é uma forma muito interessante de lidar com o tempo, porque nos coloca sempre fazendo o nosso melhor e estando em paz com céus e terra todos os dias. É um bom conselho em relação ao tempo. O que vocês acham? Eu espero que possa ser útil como reflexão para vocês. O estoicismo é uma escola bem especial. Talvez a escola de filosofia que tem conselhos mais aplicáveis para os nossos dias atuais. Sabe por quê? Ela existiu numa época de crise. O estoicismo viveu numa época de decadência da Grécia e depois de Roma. E nessa época, a moral vinha decaindo progressivamente. A percepção dessa moral decadente gerou nessa escola a necessidade de cobrar das pessoas, sobretudo, coerência, ou seja, que o nosso comportamento seja exemplar e seja coerente com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente acredita. Eles ensinavam, por exemplo, que nossa moral deve ser totalmente orientada por princípios, por valores, por virtudes, que nós devemos ensinar através do exemplo e não simplesmente através de palavras, que nós temos que ter uma grande serenidade em relação àquilo que possa nos atingir vindo do meio, como, por exemplo, as perturbações da vida, a cólera dos demais, o tempo ruim ou bom, porque essas coisas não dependem de nós. Nós não devemos nos entristecer nem nos alegrar por coisas que não dependem de nós, mas pela nossa resposta a essas coisas. Se chove ou faz sol, não depende de mim, mas se eu me alegro ou me entristeço em relação a isso, isso depende de mim. Se alguém me ofende, não depende de mim, mas se eu me enfureço ou fico sereno, isso depende de mim. E só naquilo que depende de nós, nós deveríamos nos alegrar ou entristecer. Sabe por quê? Porque isso, se falhamos, foi responsabilidade nossa. Então, não deveríamos nos deixar abalar por aquilo que nos afeta a partir das circunstâncias. E deveremos nos responsabilizar por tudo o que acontece na nossa vida. Eles falam bastante a respeito dessa necessidade de nos adequarmos aos acontecimentos da natureza, aceitar a natureza como sábia, tudo que nos acontece tem um sentido, e nos propormos a aceitar, a entender e até a amar os ensinamentos que a natureza nos traz. Bem, hoje nós fechamos as nossas reflexões por aqui. Eu espero que você tenha entendido bem a ideia do estoicismo como uma escola prática que trata da nossa vida, que ela seja coerente com os nossos pensamentos, que a gente tenha pensamento, sentimento, palavra e ação, tudo bem alinhado dentro de uma mesma lógica, de uma mesma tônica, ou seja, que a gente seja coerente, íntegro. Aquilo que a gente acredita esteja coerente com os nossos atos. Como dizia uma grande pensadora do século XIX, honrai as verdades com a prática. E que a gente possa fazer uma boa reflexão sobre o nosso tempo, porque tempo é sinônimo de vida, para que a gente não o desperdice, para que a gente depois não olhe para trás e veja quão pouco aproveitamos da nossa vida até esse momento. Eu deixo para você um exercício, para que você reflita, um exercício de reflexão bem filosófico para você fazer até a nossa próxima aula. Pare em um determinado momento e se pergunte: como eu me lembrarei do dia de hoje daqui a um ano ou daqui a um mês? Porque se eu não lembrarei de nada do dia de hoje daqui a um ano ou daqui a um mês, significa que esse foi um dia jogado fora, foi um dia desperdiçado. Não houve nada de válido nesse dia. Deveria haver em todos os dias um pequeno aprendizado, um pequeno ato de generosidade, pequeno, médio ou grande, do tamanho que você lograr fazer.
Aham. Um ato de generosidade, um aprendizado, algo que dê a você um valor específico para que esse dia some para a sua vida, não seja simplesmente um dia perdido. Portanto, pare essa semana e se pergunte: o dia de hoje, eu lembrarei dele daqui a um mês ou daqui a um ano? Para que você veja o que anda fazendo dos seus dias. Nunca pense que um dia é pouca coisa. Se nós vivêssemos 1000 anos, pode ser que um dia fosse pouca coisa. Mas para quem vive em torno de 80, 90 anos como máximo, um dia é muita coisa. Um dia é bem significativo, é um tijolo significativo da nossa vida. Portanto, é bom você parar e perceber o que anda fazendo com os seus dias. Cita-me um homem que saiba reconhecer o valor de um dia e compreender que morre a cada dia. Enganamo-nos ao ver a morte diante de nós. Ela já está em grande parte atrás de nós. Passado. Ou seja, a morte significa aqueles dias que já não nos pertencem. E já são muitos apenas, a menos que eu esteja falando com um adolescente, alguém muito jovem, uma pessoa de meia idade já tem uma boa carga de dias que se foram para trás, ou seja, uma boa carga de morte para trás. Em compensação, com uma carga de vida pela frente. A diferença é que o tamanho daquilo que está para trás a gente pode perfeitamente mensurar. O tamanho daquilo que a gente tem pela frente é um mistério. Ninguém pode mensurar. Podemos ser severamente surpreendidos, não é isso? Eu sugeri as seguintes reflexões sobre esse pensamento. Quando não planejo meu dia, ou planejo e não faça nada do previsto, eu tenho consciência do que perdi? Ou seja, se você parar para pensar no final do dia e pensar, não fiz absolutamente nada de útil. Não pensem que eu estou sendo rigorosa e dizendo, eu não posso ter lazer. Lazer também é útil. Se foi um lazer sadio, que não baixou a tua consciência, se você não fez nada que contrariasse os seus princípios. Lazer, descanso também é útil. É muito importante que a gente saiba, aliás, eu tenho um curso inteiro que eu falo sobre isso, em administração do tempo, que para fazer lazer, para fazer descanso, você não pode deixar de ser você mesmo. Você leva os seus princípios juntos para as férias. Você não deixa seus princípios trancados dentro do apartamento. Eles vão com você. Não é necessário se vulgarizar para se divertir, para tirar férias. Não é necessário deixar de ser você mesmo. Se você fizer isso, vai voltar mais cansado do que foi. Esse seu descanso, essas suas férias serão, na verdade, prejuízo. Então, quando nós não temos nenhum dia, quando ao longo do nosso dia não temos nenhum momento de verdadeiro descanso, de verdadeira produtividade, significa um dia que não somou nada à minha vida. Isso não é um desperdício bobo, isso é um grande desperdício. É bastante significativo. Portanto, é bom a gente perceber. Uma das coisas que vou colocar adiante para vocês é a necessidade de fazer um diário. Quando jogamos um dia fora, isso tem que doer um pouquinho na nossa consciência. Porque, repito, se vivêssemos milhões de anos, um dia não era nada. Mas nós não vivemos milhões de anos. Você sabe qual é a expectativa de vida de um homem brasileiro atualmente? 76,6 anos. Dentro desse prazo, um dia não é pouca coisa. Portanto, a dor, às vezes, é veículo de consciência, né? Deixar doer um pouquinho. Joguei um dia da minha vida fora. Nada foi produtivo. Se eu tivesse pouco tempo de vida, o que seria um dia para mim? Isso é um exercício de imaginação. Sei lá, se acontece por alguma razão, não vamos nem imaginar qual seja a razão, mas sabemos que isso pode acontecer, sabemos que teremos em torno de 1 ano de vida. Qual o significado de um dia, para quem sabe que tem 1 ano de vida? É algo que se desperdice, algo que se jogue fora? Ou é uma preciosidade a ser desfrutado da melhor maneira que for possível, a ser vivido com a maior intensidade que for possível? Nós poderíamos ter essa perspectiva, inclusive porque é o que eu digo adiante. Como posso ter certeza de que os dias pela frente serão muitos? Como eu posso saber? Eu sei o tamanho do passado, do futuro eu não sei. Eu falo para você, bom, imagine uma pessoa que tem 1 ano de vida pela frente, sabe disso através de um médico, alguma coisa assim. Nossa, que tragédia, que coisa difícil. Imagine que cada um de nós, sem que médico nenhum tenha falado conosco, podemos ter menos do que isso. E esse exercício de imaginação é bom para você lembrar, opa, dia é muito para a gente jogar fora. Não posso fazer isso.
relembrar o valor de um dia. O quanto ele pode acrescentar na nossa vida e na vida de outras pessoas que atingimos. Quanto ele pode fazer diferença. Um dia na vida de um ser humano maduro e disposto a transformar a si mesmo e ajudar a transformar o mundo é uma enormidade. Não é brincadeira o que um ser humano é capaz de fazer. Nunca podemos esquecer disso. Por isso eu fico muito chateada quando se começa a cultivar uma ideia de que o ser humano não vale nada, não presta para nada. Porque uma das piores coisas que podemos fazer é perder a confiança no ser humano. Perder a confiança em nós mesmos, porque todos esses poderes latentes que existem dentro de nós ficam todos latentes pelo resto da vida. Não vêm à tona, não produzem frutos. É impressionante como é que um ser humano é capaz de chegar diante de uma multidão e fazer um discurso como fazia o Mahatma Gandhi e outros, Madre Teresa de Calcutá, e aquele dia ser um ponto de toque, ser um dia sagrado para o resto da vida daquela pessoa. Sabe o que é isso? Um ser humano usando bem o seu dia. Um ser humano pode muito em um dia. E ainda que a gente tenha um dia simples, onde não façamos coisas que mudem a história da humanidade, mas jogado fora, ele não deveria ser. Ou pelo menos deveria doer um pouco na nossa consciência quando fazemos isso. Então essas perguntas são nesse sentido. Constatar o que eu tenho feito do tempo. Porque constatar é a primeira coisa para mudar. Conheço pessoas que fazem regime de emagrecimento, mas têm pavor da balança, não sobem. É muito complicado, você pode estar mentindo para si próprio, fazendo um regime alternativo que não está funcionando nada. Mas você se autoilude, né, e chega na frente do espelho e acha que emagreceu muito. Sem constatação não há progresso. Temos que estar preparados para a constatação. E a constatação, no caso do peso, é a balança. A constatação, no caso do nosso progresso na vida, é uma avaliação da nossa consciência à noite em todos os nossos dias, um pequeno diário. Mais uma vez, eu fico imaginando o que eu perguntaria se eu estivesse no lugar de vocês. Eu imagino vocês dizendo, mas tem que ser à noite? Tem. Fazer um pequeno diário constatando o que você fez do seu dia? Tem que ser à noite. Você deixa para fazer isso no outro dia, acorda atrasado, alguém te liga, tem alguma emergência, 70% dos casos vai furar, se não mais. Então não é o momento. Antes de dormir, você adia o seu sono por 5 minutos. Aí eu reitero aquilo que eu digo lá no meu curso de administração do tempo. Não dá, não tenho 5 minutos, não aguento mais, tenho que dormir. Tem pudim de chocolate na geladeira. Ah, não estou tão cansado assim. Não é isso? O teste do pudim de chocolate costuma ser infalível. Ou seja, todos temos 5 minutos. E é importante trazer consciência para dentro do nosso dia. É a nossa balança de evolução moral, psicológica e espiritual. Vamos lá, para a próxima reflexão. Agora vamos passar para o nosso amigo Epíteto. Passar todo dia como se fosse o último, sem agitação, sem moleza, sem falsidade. Nisso consiste a perfeição dos costumes. Vejam só, é muito parecido com o que dizia ainda há pouco Sêneca, né? Todo dia como se fosse o último, significa sem pressa e sem pausa, sem agitação, sem correria. Imaginem, para tudo, esse momento, agora, dia de hoje, essa tarde de sábado. Se eu soubesse que vou morrer amanhã, nesse momento estaria fazendo o quê? Deveríamos ter a serenidade e a tranquilidade de dizer, estaríamos juntos aqui. Eu estaria aqui ouvindo essas coisas que podem me ajudar a me tornar melhor. Ainda que eu tivesse apenas algumas horas de vida, vale a pena usá-las assim. Se você é capaz de dizer isso, fica sereno, você está no lugar certo. Se dá vontade de correr para outro lugar, olha, tem pendências. Você não está vivendo com intensidade cada dia teu, de tal maneira a colocar a cabeça no travesseiro com o sono dos justos, com todas as tuas pendências quites com céu e com terra. Cuidado com isso, é bom olhar, é bom verificar. Então, todos os dias, sem agitação, sem moleza, ou seja, sem inércia, sem empurrar para frente o que você tem que fazer, sem falsidade, quites com o teu dever de ter um coração transparente, de ser absolutamente fiel à verdade, porque o progresso do ser humano é em direção à sabedoria. Sabedoria é verdade. Ou seja, eu estou caminhando em bases reais, sem enganar a ninguém, nem a mim. Eu posso estar tranquilo de que fiz isso no dia de hoje? Sim, posso garantir. Um dia bem vivido. Meus parabéns.
Você tem direito ao sono dos justos. E é literalmente isso. Não vou dizer que não existem outras razões, que nós sabemos que existem inúmeras razões para alguém perder o sono. Mas também tem essa. A questão de não estarmos sendo muito coerentes, de estarmos nos sentindo, talvez um pouco, não muito fiéis àquilo que acreditamos, talvez um pouco usando uma máscara, não assumindo exatamente o que somos, não sendo coerente com aquilo que acreditamos, isso dá uma insônia que vocês nem imaginam. Gera um certo estado de desconforto mental, que ainda que você durma, dorme mal. Passa para dentro da consciência onírica esse estado com que você estava na consciência de vigília. Ou seja, até o sono físico pode sim ser prejudicado por incoerência, incoerência percebida, detectada pela consciência. Os comentários que eu coloquei. Agora é o mesmo problema, porque é a mesma questão do tempo, mas observado por um ângulo ligeiramente diferente. Veja só. Se hoje tivesse sido o meu último dia, como eu avaliaria a maneira que eu o vivi? O que permaneceria? O que mudaria? Esse é para você fazer num dia que você não planejou, hoje à noite. Vou sentar e vou imaginar o que eu fiz hoje. Se eu quisesse ter um dia absolutamente coerente com o meu sentido de vida, o meu propósito, a minha identidade, o que eu tiraria desse dia? O que eu faria diferente? O que eu acrescentaria para que ele fosse mais completo e melhor? Que caberia perfeitamente dentro desse dia. No lugar em que eu estava, na companhia das pessoas em que estava, caberia polir umas arestas, aperfeiçoar algumas coisas, somar outras. Já pensou que interessante? Imaginar uma versão 2 e melhor do que foi o dia de hoje? Você vai dizer, mas isso é chorar o leite derramado, já vivi. Não, não é chorar o leite derramado. É criar no plano da imaginação um dia mais perfeito que esse. E as coisas para nascerem na tua vida lá na frente, elas vão ter que nascer primeiro no plano da imaginação. Portanto, você imagina um dia melhor do que esse. Já nasceu no plano mental. Para descer para a tua vida fica muito mais fácil. Combater hábitos negativos, espaçá-los, ganhar cada dia sem eles. Não é interessante essa frase? Essa frase, que pertence a Epíteto, ela fala de uma coisa que é um hábito terrível nosso. Sabe o regime de emagrecimento? Desculpem, eu tenho que usar, eu sei que tem certas pessoas que são um pouco sensíveis a esse assunto, mas eu tenho que usar porque ele é perfeito e dá para exemplificar bem. Eu planejei começar um regime na segunda-feira. O dia perfeito para regime é sempre segunda-feira. Aí na segunda-feira, depois desse planejamento todo, enchi a minha geladeira de frutas, de tudo que eu posso comer. Na segunda-feira, eu caí na tentação e comi um sonho de valsa. Aí eu não suporto essa minha derrota e digo, agora que eu já errei, deixa isso para lá. E como a caixa inteira de bombons. Não é mais ou menos isso? Quando você comete um erro, você perdeu uma batalha, não foi a guerra toda. Retome amanhã. E ainda considere como ganho o fato de que hoje você comeu só um sonho de valsa, quando antes você comia 5 ou 6. Lembre de quando você, aqueles que já foram pais, mães, quando a criança aprende a dar o primeiro passinho. Eu tive 2 filhas e me lembro muito bem disso. Primeiro passinho, eu fiz um bolo, chamei a vizinhança toda para comemorar. E aquela paciência, esperando que ela dê o segundo passinho. Quando ela dá o segundo passinho, outro bolo. A vizinhança já está se escondendo de você, você vai lá e chama de novo. Sabe por quê? Você brinda cada pequena vitória daquela criança. Porque sabe que isso é muito estimulante para ela. É muito positivo. Dá força para que ela continue. Ela deu um passinho e caiu, bom, já fez alguma coisa, deu um passinho. Bom, eu comia 5 sonhos de valsa, comia só um, já foi uma vitória. Tenha paciência consigo mesmo. Dentro de nós existe uma criança assustada, não muito bem formada, que a gente precisa conduzir pela mão passo a passo. Sem pressa e sem pausa, essa frase que eu gosto tanto de usar, né? Não vá violentar uma criança. Porque você só dá um passinho, tinha que dar 2 ou 3. Pode ser que ela não dê mais nenhum, pelo tamanho do trauma. Cuidado com isso. Saiba brindar cada pequena vitória. Bom, eu comecei na segunda-feira o regime. Foi só um sonho de valsa. Ou eu comi um sonho de valsa na segunda, na terça não comi. Na quarta caí na tentação, comi de novo. Bom, agora já foi dia sim, dia não. Antes você comia todos os dias. Você já está ganhando, percebe? Vai estimulando como estimula uma criança.
as pequenas vitórias, as pequenas conquistas. Não abandona a guerra porque você perdeu uma única batalha. Isso não tem sentido. Portanto, ir espaçando os hábitos negativos, ganhando cada dia sem eles. E se volta a errar, bom, agora foram 2 dias sem fazer. Eu errei de novo, da próxima vez vai ser 3. Brinda as pequenas vitórias. Isso é muito estratégico. É a reflexão que eu propus sobre isso. Quando eu me proponho a algo e falho, desisto da proposta ou continuo lutando? O que eu faço? Como eu reflito em relação a isso? Toda vez que eu me proponho a algo e tenho uma falha logo no início, eu desisto da proposta ou eu continuo lutando? Existe uma experiência mesmo minha. Durante muitos anos eu tenho gravado palestras. Isso para mim era uma novela quando começou. Tinha muito medo de câmera. Era acostumada, era professora de sala de aula. Tenho 31 anos como professora. Então, quando eu falava uma palavra que eu gaguejava, eu queria apagar e começar a gravar tudo de novo. Foi muito difícil que o pessoal que me acompanha me convencesse. Olha, professora, dá depois para editar e cortar esse errinho. Continua. Porque imaginem vocês o que é num curso como esse nosso, eu errar, querer começar tudo de novo, num curso de 3 horas. Evidente, eu não teria feito muita coisa. Tive que aprender a não dramatizar os erros e continuar caminhando. Recuperar a esperança, não me abater e continuar caminhando. É bom perguntar se nós temos tido essa capacidade, senão não avançamos muito. Na quarta-feira, após você ter refletido sobre o assunto de hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre o autocontrole. Que tal? Eu espero você lá.